vim para El Choro para fazer uma das trilhas mais famosas da Espanha. Mas antes de encarar o Caminito del Rey, eu descobri que talvez a melhor parte da viagem fosse justamente ficar por aqui. El Choro fica a pouco mais de uma hora de Málaga e é uma daquelas regiões da Andalucia que muita gente conhece só de passagem. Faz o Caminito del Rey e vai embora. Eu, obviamente, resolvi ficar 3 dias. Chegar de trem aqui é super fácil, isso quando a linha não está cortada. Eu tive que fazer o último trecho de ônibus, mas logo cheguei em El Choro. O La Garganta fica literalmente em frente à estação. Fiz o check-in e fui direto para a piscina, porque depois de uma viagem pela Andalucia no calor, nada me parecia mais urgente do que não fazer absolutamente nada. Olha essa vista, montanhas, piscina, silêncio. Sinceramente, eu poderia passar uma semana aqui sem grandes reclamações. O complexo também tem um restaurante com uma vista linda para as montanhas e foi ali que eu jantei. Comida boa, vinho e esse pôr do sol. Até aí, tudo perfeito. No dia seguinte, eu tinha um programa um pouco menos confortável, uma via ferrata. Para quem não sabe, é uma atividade que você sobe pelas montanhas usando cabos, equipamentos de segurança e alguns degraus presos diretamente na pedra. Eu confesso que eu estou apavorada. Não sei se vou conseguir fazer a via ferrata, mas eu perguntei pro Gui, tá tudo bem se você quiser desistir no meio do caminho. Então, vou tentar, né? Veremos. Na teoria parecia uma ótima ideia. Na prática, eu subi uns 5 metros. Olhei para cima, olhei para baixo e pensei, não. É, porque é muito importante a gente conhecer os nossos limites, né? E o meu limite, aparentemente, era o 6º metro. Gente, eu tentei. Mas não, definitivamente não é pra mim. O medo definitivamente venceu, então eu subi só um pouquinho até ali. Mas, assim, eu ia ficar com muito mais medo, porque a gente tinha que subir pelo menos mais uns 200 metros. Eu ia ficar com muito medo de altura. Enfim, o cérebro venceu. E eu tô triste porque eu queria fazer, mas ao mesmo tempo a gente tem que respeitar os nossos limites e pronto. Agora eu vou pra piscina abrir um vinho. Então eu voltei pro hotel e fiz o que eu sei fazer melhor. Nada. Piscina, descanso, comida, drinks, cada um conhece seus talentos. No dia seguinte era a hora da aventura de verdade, o famoso Caminito del Rey. Durante muitos anos ele ficou conhecido como o caminho mais perigoso do mundo, só que isso é coisa do passado. Hoje, o Caminito é totalmente seguro e muito bem estruturado. São cerca de 7,7 quilômetros e andando sem pressa, o passeio leva aproximadamente 3, 4 horas. Eu fiz com guia, então durante o caminho fomos parando para conhecer um pouco mais sobre a história e a geografia da região. A paisagem é absurda. A gente caminha literalmente no meio dos cânions, com montanhas enormes ao redor e o rio lá embaixo. E apesar da altura, o percurso é muito tranquilo. Depois de um trecho bem sem graça entre as árvores, chegamos no grande momento da caminhada, as pontes suspensas. E dessa vez não era uma, mas 2. Confesso que, para uma pessoa que desistiu de uma via ferrada depois de 5 metros, atravessar uma ponte suspensa a vários metros de altura parece uma evolução considerável. E eu ainda tive uma sorte enorme. Eu estava entre as primeiras pessoas a atravessar a nova ponte inaugurada no Caminito del Rey. A vista dali é simplesmente espetacular. E sim, dá aquele friozinho na barriga. Mas depois de atravessar, a sensação é muito mais de eu conseguir do que por que eu fiz isso. Na saída, nada melhor do que uma cerveja gelada para comemorar, porque a aventura é importante, mas hidratação também. Passei o resto da tarde na piscina, aproveitando pela última vez aquela vista maravilhosa. Terminei a estadia com mais um jantar no restaurante do La Garganta. No dia seguinte, café da manhã reforçado e estrada de volta para Valência. E foi justamente essa estadia que me fez perceber uma coisa. Tá sim para fazer o Caminito del Rey em um bate-volta, principalmente saindo de Málaga. Mas se você tiver tempo, eu realmente recomendo passar pelo menos 1 ou 2 noites em El Chorro, porque o Caminito é incrível, mas a região ao redor também merece ser descoberta. Eu sou Luli Monteleone, viajante que gosta de aventura desde que tenha piscina e comida me esperando no final. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e passa lá no blog, porque tem muito mais dicas de viagem por lá.